Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Marcela, boa tarde para você, para o Leandro, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, vamos continuar falando sobre o Rio Grande do Sul, medidas de socorro que estão sendo feitas, realizadas em várias esferas do poder público. O que a gente pode dizer? Quais são as novidades com relação a isso? Marcela, ontem o governo decidiu editar um projeto de decreto legislativo, para tirar os gastos com o Rio Grande do Sul da meta fiscal. Com isso, haverá maior flexibilidade para destinar créditos extraordinários ao Estado, sem que isso impacte a realização do esperado déficit zero. Mas outras medidas estão sendo gestadas. Senadores e deputados têm falado muito essa manhã na aprovação de um auxílio emergencial para a população do Rio Grande do Sul nos moldes do que foi feito na pandemia. Além dos que já recebem Bolsa Família, além dos que já recebem outros benefícios sociais, seja do governo do estado, seja do governo federal, receberiam por um período aí a ser definido um auxílio emergencial especificamente para lidar com as perdas das enchentes, das inundações, da catástrofe climática no estado. Então, isso pode ser apresentado na forma de projeto de lei. Já tem alguns sendo estudados a esse respeito. Um deles é do senador Alessandro Vieira, que ontem também apresentou uma proposta de emenda à Constituição para criar um plano ali de catástrofes climáticas, mas também tem outras medidas em andamento. O governo vai abrir uma janela para que deputados e senadores possam destinar suas emendas ao Rio Grande do Sul a ações para a reconstrução do estado. E aí não só deputados e senadores da bancada gaúcha, também de outros estados do país poderiam remanejar as suas emendas e destinar ao estado do Rio Grande do Sul. Isso aí deve ser feito já agora, essa semana, para ser liberado na semana que vem. Já esse valor, isso deve dar aí algo em torno de 400 e poucos milhões de reais só em remanejamento, e o total em emendas liberadas para o estado deve superar 1 bilhão e 300 milhões. São medidas aí imediatas que estão sendo adotadas. Além disso, o governo vai liberar a antecipação do INSS e a antecipação do restituição de imposto de renda, do benefício de prestação continuada, de aposentadorias, todo tipo de benefício que as pessoas recebem, elas vão poder sacar mais rapidamente também para fazer frente às despesas emergenciais com o que elas estão vivendo lá no estado. Ô Vera, e aquele plano de prevenção a desastres também para lidar com efeitos dos eventos extremos? Lembro da ministra Marina Silva falando disso lá naquela tragédia de São Sebastião, foi em fevereiro do ano passado. Verdade. Exatamente. E veja, Leandro, a coisa é ainda mais antiga, porque tem uma lei que foi aprovada em 2012, quando da tragédia em Teresópolis, que houve centenas de mortes, deslizamentos, pessoas perderam tudo. Foi aprovada uma lei prevendo esse plano. E aí o que acontece? A lei foi aprovada, mas ela nunca foi regulamentada. Então, nunca houve um decreto ou uma outra lei regulamentando aquela, dizendo como esse plano iria funcionar, porque ele tem de ser atrelado à Defesa Civil, ali debaixo do guarda-chuva do Ministério de Integração Regional, etc., e nunca foi feito isso. Agora o governo está tirando da gaveta essa ideia de regulamentar finalmente isso, que é algo que todo país vai precisar ter de agora em diante. A gente já está vivendo os efeitos da mudança climática, não dá mais para postergar medidas que sejam preventivas e não só de correr atrás quando o prejuízo já está feito, como é esse caso. Então, deverá ser regulamentado, deverá ser editado o decreto que regulamenta até 30 de junho agora. Então, ainda tem mais um mês e tanto pela frente para o governo liberar
esse decreto e aí ele ser votado e depois disso a Defesa Civil e os outros órgãos, porque vai ser necessária uma integração de vários ministérios, de vários órgãos, cederem servidores, cederem ali a sua logística para colocar em prática esse plano, porque ele prevê que haja integração também com os estados e municípios, se fazer um acompanhamento dos eventos climáticos, se fazer um ranking de municípios mais aparelhados e os menos aparelhados para lidar com diferentes tipos de extremos climáticos. Então, é um plano ambicioso, de difícil execução, que requer uma integração de várias instâncias e que ainda está, como a gente viu, meio na estaca zero, né? Foi aprovada a lei e nada foi feito depois. Vamos ver se vem mudanças, né? Porque é o que a gente sempre fala, né, Vera? O importante é ter em mente que é possível, de fato, evitar tragédias como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. É só querer e fazer acontecer, né? Eu acho que da monta que essa foi, que ainda não terminou, porque está previsto aí ciclone extratropical, ventos super violentos, o estado ainda vai sofrer com intempéries até mais uma semana pelo menos. Acho que dessa monta não seria possível evitar de todo, mas mitigar um pouco e evitar que fosse tão grave seria, Marcela, porque o que todo mundo está dizendo é que nunca viu algo dessa magnitude, mas, por outro lado, também todo mundo está dizendo que já era previsto que o Rio Grande do Sul, por uma série de circunstâncias específicas, sofreria mais com extremos climáticos, né? Secas continuadas, seguidas de inundações muito graves. Então, com certeza, coisas que tivessem sido feitas no sentido da prevenção ajudariam a atenuar o que se está vendo agora. No mínimo, um alerta mais bem feito, né, para as pessoas saírem dessa área. E seria realmente uma operação colossal, né, para retirar toda essa população, porque já são quase 100 mortos e mais de 100 desaparecidos, né? 1.300.000 pessoas atingidas, Leandro, e agora caminhando para o sul, com alertas para as pessoas evacuarem suas casas também, porque a água toda está escoando para aquela região. Então, não é nada simples, é algo que de fato vai requerer ações preventivas e agora ações emergenciais, ainda num volume muito maior do que a gente já está vendo. Então, os próximos dias vão ser um derrame de dinheiro, porque realmente o estado foi bem destruído, mas não vai ser simples daqui por diante. É bom que todos os governantes tenham isso em mente. Eu concordo integralmente com você, Vera. Acho que realmente é uma tragédia sem precedentes, uma situação completamente extrema. Mas o importante é a gente entender que situações extremas como essa vão ser recorrentes daqui para frente. Isso. As mudanças climáticas estão ocorrendo, isso vai acontecer. Então é importante já pensar no absurdo, já se prever que algo dessa magnitude possa acontecer. Então, é um caminho que tem que ser trilhado. É importante que comece de alguma forma e comece agora, né, Vera? Obrigada, Exatamente. Viu? Obrigada a vocês. Até mais tarde, gente. Até mais tarde no Viva Voz.